O primeiro item de História e Geografia de Goiás do edital é a formação econômica de Goiás. Aparece em praticamente todas as provas de concursos aqui do estado que tem essa disciplina. Para compreendermos a formação do estado de Goiás, é importante entendermos a relação entre os processos. Eu utilizo muito na minha abordagem essa correlação. Veja que nós temos aqui um esquema que demonstra os diferentes períodos e também as diferentes atividades econômicas que estavam sendo desenvolvidas. Começamos lá no século XVII para o século XVIII, com a expansão dos domínios da coroa. Foram os movimentos expedicionários em que o governo português queria delimitar as fronteiras, fixar a ocupação, sobretudo por conta da ameaça da invasão dos espanhóis, e com isso ela empreendeu a saída lá de São Vicente, Vila de São Paulo, essas expedições. As duas mais conhecidas eram as bandeiras, que eram expedições particulares, porém financiadas, apoiadas pela coroa. Essas expedições tinham como objetivo encontrar índios, apresar esses índios, dominar esses índios, como também encontrar riquezas auríferas. Riquezas, nesse caso, aí, o principal elemento era o ouro de aluvião, aquele que foi encontrado nesse primeiro momento. Esse processo ele vai desencadear aqui no século XVIII a ocupação, a efetivação desse território. Por quê? Aqui nós tínhamos apenas a presença dessas etnias indígenas. Não havia a delimitação do que era a capitania de Goiás, o que era depois o estado de Goiás. A exploração do ouro de aluvião, que é aquele encontrado nas margens dos rios, é que vai fazer com que a gente tenha aí o surgimento de aglomerados urbanos, que são as vilas e os arraiais, sendo que o primeiro arraial a ser fundado aqui, no território goiano, foi o Arraial de Santana, depois se torna Vila Boa de Goiás. Com a exploração em ascensão, a gente tem a introdução do trabalho escravo com os africanos que vieram nessas condições. Inicialmente, as atividades econômicas estavam concentradas nas vilas e nesses arraiais. Primeiro em Vila Boa de Goiás, depois isso vai se expandir para outras regiões, como é o caso aí do Arraial da Meia Ponte, que se torna depois Pirinópolis. Essa exploração vai durar aproximadamente meio século. Foi uma exploração muito rápida, por quê? Não havia o emprego de ferramentas para explorar o ouro que estava nas minas. Então era mais fácil retirar esse ouro que estava ali em meio aos sedimentos, nas margens dos rios. Tanto que nós temos lá aquele mito que quando os bandeirantes chegaram, aí a bandeira do Bartolomeu, ele vai passar um medo ali nos índios para que eles mostrassem onde estava esse ouro. O domínio português, há nesse imaginário aí a figura do Anhanguera. Os índios ficam com medo porque ele coloca fogo ali num prato de água ardente. Essa exploração vai ser muito intensa, retira-se o ouro que se encontrava fácil aí ao longo das margens desses rios, tanto que a gente pegar a rede urbana daquele período, lá no século XVIII, que a gente vai ver. Essas vilas estavam próximas a esses rios. O Rio Vermelho, que é o caso lá de Goiás, o Rio Meia Ponte, que é o caso aqui de Pirinópolis. Toda a atividade estava associada a esse curso d'água, à retirada desse ouro. Após esse período de intensa exploração, acontece a ruralização da sociedade. Era uma sociedade majoritariamente urbana, estava concentrada nessas vilas. Quando o ouro começa a entrar em escassez, qual vai ser a solução? Migrar para as fazendas. E a sociedade se torna, então, rural. As atividades econômicas que antes estavam vinculadas às vilas passam a ser atividades econômicas rurais. Isso lá na virada do século XVIII para o início do século XIX. A célula social aqui, então, se torna a fazenda. E aqui, nesse momento, a gente tem a figura dos senhores, dos donos de terra, dos coronéis também, porque quem tinha terra tinha poder. Começa a se formar também essa sociedade oligárquica aqui dentro do território goiano. Enquanto aqui nós tínhamos atividade econômica mineradora, agora a coroa vai começar a introduzir atividade agrícola. Inicialmente a pecuária extensiva, o gado, porque ele era uma mercadoria fácil de se transportar, ele se autotransportava porque naquele momento não tinha nenhuma rede de transportes. A coroa vai incentivar essa produção agrícola, ela vai isentar os dízimos, a cobrança dos impostos sobre o que era produzido antes na exploração do ouro, como também ela vai permitir a navegação, porque antes havia uma proibição dessa navegação. Vejam que aqui, o próximo momento, esse desdobramento, é a modernização lá no século XX. Esses três períodos são marcados pelo isolamento, a falta de infraestrutura. Então, era uma sociedade essencialmente marcada aí, pela produção
de subsistência, não havia a possibilidade de comercializar o que era produzido com outras capitanias, né? Não tinha como levar isso para outros mercados consumidores. Já no século XX, na primeira parte, a gente tem a construção da Estrada de Ferro Goiás. Ela vai ser determinante para ligar Goiás com outras regiões, permitir o escoamento da produção. E nesse momento a gente vai ter, então, uma ascensão da produção agrícola. Até aqui era a produção de gado, gado que se autotransportava. Agora a gente tem a possibilidade de aumentar a produção e de escoar essa produção. Aqui no século XX é muito marcado pela produção de arroz. As trocas comerciais vão ser expandidas, a ferrovia vai permitir também um aumento populacional, porque fluxos migratórios começam a vir para cá, saindo lá de Minas, porque ela começa com essa ligação à ferrovia Araguari. E também ela vai permitir a modernização à medida de que a gente vai ter a entrada do telégrafo, do automóvel. Esse outro período aqui na formação, na configuração do território goiano, é mais contemporâneo. Começamos lá no século XX, até aqui a construção de Goiânia, década de 30. Nós temos a transferência da capital, que antes estava lá em Vila Boa de Goiás. Havia um isolamento naquela região. Era necessário ligar a capital com outras capitais, com outros polos aqui no Brasil. E aí a gente tem a articulação a partir da figura de Pedro Duvico Teixeira, interventor nomeado por Getúlio Vargas, na era Vargas, para a transferência da capital. E também era uma medida para tirar o poder das oligarquias que estavam aqui dominando o cenário político. Então, na década de 30, há a transferência da capital Goiânia. Mais para frente, nós temos também um outro marco importante, na década de 50, a construção de Brasília, que vai impactar o território goiano, até porque o Distrito Federal ele está dentro do território goiano. Brasília é uma capital que tem uma relação muito forte, não somente com o entorno ali, o entorno de Goiás, mas também com a capital do estado de Goiás. E por último, é bom a gente entender nesse processo a modernização da agricultura e a industrialização. A modernização lá na década de 70, políticas públicas, incentivos fiscais, crédito rural faz com que a gente tenha um aumento dessa produção em escala mais comercial, mais industrial. E na década de 80, a indústria ela começa também a se consolidar aqui no estado de Goiás com as políticas públicas. Uma indústria voltada, no primeiro momento, para a transformação do que era produzido, né, os alimentos, a produção alimentícia, e depois uma diversificação dessa indústria, indústria automotiva, indústria farmacêutica. Então é interessante a gente entender que a formação de Goiás ela está relacionada a esses desdobramentos, a esses processos. Cada processo é marcado por fatores políticos, fatores econômicos, sempre a gente tem uma atividade econômica relacionada, e também está relacionada à expansão territorial, aumento populacional e o crescimento urbano, como a gente pode ver aqui dentro desse quadro. Aqui eu separei algumas questões sobre esse assunto. Leia o fragmento: se acaso suceder que alguma nação dos ditos índios não queira aceitar a paz que se lhes oferece e impedir com armas que a tropa faça suas marchas, pondo-se em peleja, em tal caso lhe fará guerra, matando-os e cativando-os. Regimento do Anhanguera, um livro muito famoso que retrata esse período inicial de ocupação. O fragmento do Regimento de Anhanguera revela que a história de Goiás, no início do século XVIII, foi marcada, letra A, pela selvageria dos índios que não aceitavam conviver com os homens civilizados. Essa selvageria é a visão do colonizador, porque os índios tinham uma outra forma de vida, uma cultura diferente. Eles já estavam aqui no território goiano e eles são dominados pelo colonizador, pelo europeu. Tanto que nós tivemos um extermínio de várias etnias indígenas. Hoje, a gente pegar o quadro de etnias indígenas em Goiás é muito pouco comparado ao que nós tínhamos lá no século XVII. Né? Houve um extermínio em massa dessa população. Letra B, pela civilidade dos desbravadores, que eram mais pacíficos que as tribos que enfrentavam. Não, eles agiam com brutalidade, houve um domínio, havia o apresamento desses índios. Foram criados, naquele momento, os aldeamentos indígenas. Para que serviam esses aldeamentos indígenas? Eles eram domesticados, eram ensinados a trabalharem, lidarem ali com trabalho doméstico, trabalho também de exploração, trabalho agrícola, e também eram catequizados, já que nesse momento a gente tinha uma presença marcante
da Igreja Católica nesse processo de ocupação, né? Vinham os padres jesuítas com os bandeirantes. Pela violência dos bandeirantes que acreditavam ser superiores aos indígenas. Essa aqui é a alternativa correta. Como eu expliquei aqui anteriormente, houve aí esse apresamento que não foi nada amistoso. Mais uma questão que fala desse período de ocupação, esse período de formação lá no século XVIII. As instruções dadas aos governadores ordenavam: tentem primeiro todos os meios de suavidade e persuasão para reduzir os índios bravos a viver civilizados. A Divina Providência não permitiu entender o poder dessa monarquia. A Divina Providência, aqui a figura dos padres jesuítas da Igreja Católica, nessas vastas regiões para destruir ou reduzir a escravidão os naturais habitantes delas, mas para trazer ao conhecimento da religião e para mudar os bárbaros costumes em outros humanos. Foi o que eu disse, o apresamento também visava a catequização desses indígenas. Em Goiás, na segunda metade do século XVIII, para dar cumprimento a essas ordens, os governadores adotaram a política de alternativa A, o aldeamento, promovendo o controle e a supervisão dos índios por autoridades legais ou religiosas. Aprender Geografia e História de Goiás com essa metodologia torna o ensino muito mais prazeroso. Você não precisa decorar os conteúdos, você vai entender os processos e quando as questões aparecerem lá na sua prova, você consegue analisar de forma muito mais fácil todos os itens. É uma metodologia que eu desenvolvi, já trabalho há mais de 10 anos com esse conteúdo. Eu preparei para o concurso Polícia Penal de Goiás um curso exclusivo voltado para os itens que constam no edital, de acordo com a abordagem da banca IBFC. São aulas objetivas, direto ao ponto, eu explico de forma clara, você não vai perder tempo, é um estudo muito mais preciso. A minha abordagem prioriza a maneira como essas questões vão aparecer lá na prova, a forma como a banca IBFC vai cobrar. Então você vai aprender a analisar esses conteúdos até o olhar do examinador. Todos os itens constam no edital. O diferencial que a gente tem também aqui é a aula de atualidades, que é uma questão que pode aparecer e está no edital. E além das aulas em videoaula, você também tem acesso à lista de exercícios exclusivos, exercícios inéditos, de acordo com o perfil da banca. Também você vai ter acesso ao material que foi utilizado naquela aula, os slides, para ver os esquemas, poder depois revisar esse conteúdo e também um simulado exclusivo. Tenho aí centenas de depoimentos que demonstram o quanto é eficaz a minha abordagem, a minha metodologia. E aproveita essa oferta porque o meu objetivo é que você tenha acesso de forma facilitada, democrática ao conteúdo, consiga estudar e alcançar a tão sonhada aprovação nesse concurso. Essa oferta é por tempo limitado, porque como tem uma demanda muito grande, eu não consigo atender a todos os alunos, eu vou fechar essa oferta e fechar também a turma. Eu tenho aí um número limite de alunos que eu consigo atender e, claro, desenvolver meu trabalho com qualidade. E é isso, eu estou esperando você aqui no curso. Um forte abraço!